Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente. Chegou o dia de mais um vídeo do nosso canal do YouTube. E hoje nós temos uma convidada muito especial para falar de um tema muito importante, que é da campanha do Outubro Rosa, Câncer em Pets. E eu estou aqui hoje com a doutora Simone Crestoni Fernandes, que é oncologista veterinária e sócio-proprietária da IOVET, Instituto de Oncologia Veterinária. Doutora, bem-vinda ao nosso espaço. Imagina, obrigada. Para mim é um prazer estar aqui falando sobre um assunto tão importante, né? Então eu que tenho que agradecer. Obrigada. Imagina. E assim, bom, para a gente começar esse papo, o que eu queria que você explicasse para os tutores que estão vendo a gente é assim: câncer em pets. Bom, acho que todo mundo que teve um cachorro, um gatinho ficou velhinho, já passou por um câncer, porque é muito comum, né, em cães, principalmente. Sim, câncer é muito comum, tá cada vez mais aumentando a casuística. E ainda o tumor de mama é o tumor mais comum em cadelas e o segundo mais comum em gatas. Então é um tumor realmente que a gente vê muito na nossa rotina. E o de mama, então, é o mais comum ainda, o mais prevalente. Sim. A gente tem uma casuística até de tumores de ovário e útero, mas é muito menos comum. O tumor de mama acaba sendo muito, muito, muito mais comum pra gente na nossa rotina. E assim, e esse tipo de câncer, o tutor consegue detectar ele no início? Tem algum jeito dele ficar alerta em casa? Todo tumor, sempre quando a gente consegue detectar ele no início, a gente tem maior chance de cura. Então, o ideal é assim, notar algum nódulo, algum carocinho, correr para o veterinário, para a gente conseguir aí a melhor abordagem possível, né? Então, o autoexame que a gente, né, aprende tanto na medicina humana, a gente também pode fazer isso com as cadelas e com as gatas, né? Ir palpando as mamas uma por uma, para a gente tentar notar aí algum nódulo, algum carocinho bem pequenininho e já entrar logo com o tratamento. Ah, legal. E aproveitar o que? A hora do carinho, né? Aproveitar que tá na brincadeira e ir mexendo, Ou a hora então. do soninho, quando Uhum. eles estão dormindo, que aí deixa encostar em tudo, aí são as horas mais apropriadas. E assim, doutora, tem alguma idade que o tutor tem que ficar mais esperto ou o câncer de mama pode acontecer a qualquer momento? O câncer de mama ele pode acontecer a qualquer momento, mas as idades mais comuns são lá pelos 9 a 12 anos de idade, né? Quando os pacientes estão entrando na fase mais idosa, tá? Mas eu já detectei tumor de mama em pacientes de 1, 2 anos de idade. Então, acho que sempre ficar de olho, realmente, sempre ficar palpando as maminhas para a gente conseguir detectar. É o Entendi. ideal. E em gatos também é essa idade? Também, em gatas a gente também vê mais em gatas idosas, tá? A gente tem uma exceção, né? Em gatas ou cadelas que fizeram uso de algum anticoncepcional, algum hormônio, algum progestágeno para tentar evitar o cio, a gente já sabe, isso já é consagrado na literatura, o quanto que isso aumenta a chance de ter tumor de mama. E muitas vezes esses tumores aparecem com animais mais jovens. Então, também ficar de olho se tem algum histórico desses alguma aplicação na cadela ou na gata, então é capaz desse tumor aparecer antes ainda. Entendi. Então, a forma de prevenir é não usar esse tipo de método. Não é Sim, bom evitar com isso. certeza. E a castração? Sim, com certeza. E a castração. O que a gente sabe também é um dado consagrado na literatura é que a castração ela previne o tumor de mama. Então, quanto antes a gente fizer essa castração, menos essas células da glândula mamária vão estar ativadas pelos hormônios e não vão ser iniciados esse tumor, tá? Então, a gente sabe que quando é castrado antes do primeiro cio, a chance é praticamente nula de desenvolver tumor de mama, tá? Mas a gente já tem estudos mostrando que a castração precoce também pode trazer algumas outras alterações para o organismo desse animal. Então a gente tem discutido muito e tem feito mais estudos para a gente saber qual que é a idade ideal para se castrar os animais.
Então, hoje em dia, o que se recomenda é que a castração seja realizada entre o primeiro e o segundo cio, quando essas cadelas são jovens, e entre o segundo e o terceiro cio, quando essas cadelas são mais pesadas, de raças maiores, né? A partir aí do 1 ano de idade, para a gente já ter aí o desenvolvimento de todo o organismo e não ter tanta alteração assim dessa falta de hormônio nesse desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento ósseo, né? Então, por isso que a gente tem essa diferença com o tamanho dos animais. Entendi. Os pequenos, então, seria o quê? Com 6 meses, mais ou menos, antes. Lá pelos depois do primeiro cio, pelo menos. O que mais que a gente pode, assim, alguma coisa relacionada a manejo, alimentação, também influencia no câncer? É uma das coisas que a gente sabe que tem muitos estudos, até na medicina, em relação à obesidade. Então, a gente sabe que animais obesos, assim como seres humanos obesos, eles têm mais propensão a desenvolver câncer. Então, o tecido adiposo, ele é um tecido endócrino, ele produz hormônios, né? E isso também pode ser um fator predisponente para o câncer. Então, o ideal é deixar esses animais saudáveis, né? Comendo comidas saudáveis, balanceadas e tentar manter o peso desses animais num peso ideal. Isso também Entendi. pode com certeza interferir. E o câncer de mama nos pets, ele é muito agressivo? Como é que ele se comporta, esse câncer? O câncer de mama, ele é muito mais agressivo nas gatas do que nas cadelas, tá? Então, nas gatas, a gente vê aí uma malignidade que gira em torno de 85 até 95% de tumores malignos comparado com benignos, né? Então, quando a gente nota um nódulo numa gata, provavelmente é um tumor maligno. E aí a gente tem que ter aí atitudes mais agressivas, né? Fazer uma cirurgia o quanto antes, muitas vezes ter que entrar com quimioterapia, então a gente já vai ter uma atitude mais agressiva. O câncer de mama da gata, ela parece muito com o câncer de mama da mulher. O câncer de mama da cadela, ela já costuma, depende muito do tipo histológico, né? A gente tem dados na literatura de 50% desses tumores de mama serem benignos e 50% serem malignos. A gente tem alguns estudos brasileiros mostrando uma casuística até maior de tumores malignos do que benignos, tá? Mas o que a gente vê é que é um tumor que cresce um pouco mais devagar que o da gata. É lógico que sempre tem suas exceções, né? Mas lembrando que não vale a pena esperar, né, para ver se o crescimento vai ser lento ou não. O que a gente precisa realmente notou um nódulo, é tentar fazer punção, tentar diagnosticar, ver se realmente é um tumor de mama, ou se é um tumor de pele, ou se é alguma outra inflamação da mama, né? Mas a partir do momento que se diagnosticou o tumor de mama, o ideal realmente é partir para o tratamento quanto antes. Entendi. E assim, os tratamentos que a gente tem disponível hoje em dia na veterinária, você falou, bom, quando é agressivo é cirurgia, mas se não a gente tem que opções? Na grande maioria das vezes, o curativo, né, o que a gente acaba classificando como padrão ouro é a cirurgia. Né? Então, sempre quando possível, a gente tenta fazer a cirurgia. A gente tem algumas exceções, né? Quando a gente não faz a cirurgia, quando esse paciente já tem uma metástase, ou seja, quando esse tumor não está mais só na glândula mamária, quando já foi para algum outro órgão. Na grande maioria das vezes é para o pulmão, tá? Mas pode ir para qualquer órgão. Então, a partir desse momento, quando o tumor não está mais localizado, aí a gente tem a indicação de fazer quimioterapia, que já é um tipo de tratamento que vai acabar atingindo todo o corpo, né? Não vai agir só na mama. E quando a gente tem um tipo de tumor de mama chamado carcinoma inflamatório, que é um tumor que é muito agressivo, a mama fica muito inflamada, causa muita dor, né? Fica muito avermelhada aquela região. E quando a gente tem o diagnóstico de um carcinoma inflamatório, a indicação também é quimioterapia. E assim, o Entendi. procedimento de quimioterapia a gente faz em pacientes que têm tumores que são mais agressivos, né? Então, muitas vezes a gente não detecta ainda uma metástase à distância,
Mas quando a gente faz a cirurgia e detecta que o tumor é um tumor muito maligno, muito agressivo, a gente faz a quimioterapia preventiva para a gente tentar matar o que sobrou de célula na região, ou se começou alguma micrometástase em alguma região que a gente ainda não detectou, a quimioterapia seria preventiva, né? Seria uma maneira da gente tentar conter a doença. E doutora, como é que funciona a quimioterapia em pets, assim? Como é que é uma sessão de químio e quais são os seus efeitos colaterais? Bom, a quimioterapia a gente tem diversos protocolos, né? As medicações que a gente usa são as medicações as mesmas usadas em seres humanos, mas tem algumas diferenças, né? A gente usa protocolos que são um pouco mais suaves, né? As doses são diferentes, então os efeitos eles acabam sendo um pouco mais suaves em animais, quando a gente compara com seres humanos. Então, assim, a gente muitas vezes tenta fazer um tratamento que seja preventivo, ou até, né, a gente tenta ir ao máximo matar as células tumorais, mas a gente tenta ao mesmo tempo dar qualidade de vida, né? Eles têm que ter uma vida normal enquanto eles estão fazendo esse tratamento. Então, o que que a gente vê mais comumente de efeitos colaterais acontecem pelo modo de ação do quimioterápico, né? Então, a quimioterapia ela vai agir nas células que estão se replicando, que estão se multiplicando rápido. Só que a gente tem células normais do nosso organismo que também estão se replicando. Então, com a morte dessas células é que acontecem os efeitos colaterais. Então, por exemplo, mucosa, né? Mucosa está sempre se renovando, né? Então, essas células do estômago, células do intestino podem aí sofrer essas alterações. Então, os animais podem ficar um pouco enjoados, pode ter vômito, pode ter diarreia. Só que hoje em dia a gente tem medicações que a gente consegue já prevenir esses efeitos, né? O que ajuda bastante na prevenção desses sinais, né? E também as células do sangue, que estão sempre se replicando. Então, a gente pode ter anemia, a gente pode ter queda de imunidade, a gente pode ter queda das plaquetas, que são as células que coagulam o sangue. Então, é por isso que é importante, sempre antes de cada sessão, a gente precisa fazer um exame de sangue, porque o exame de sangue vai mostrar para a gente os níveis que estão essas células do sangue, se a gente vai ter que esperar esse animal se recuperar ou se a gente já pode fazer a sessão e qual dose do quimioterápico a gente vai fazer. Então, sempre antes de cada sessão precisa fazer esse exame de sangue. Mas na grande maioria das vezes os animais lidam muito numa boa com a quimioterapia, tá? É lógico que cada indivíduo reage de um jeito, alguns animais acabam sendo mais sensíveis que outros, né? Às vezes a gente tem que mudar o protocolo de químio para esse paciente se adequar mais, mas normalmente eles levam muito numa boa o tratamento. Eles perdem pelo também, porque a gente fica careca, né? Eles chegam a É, ficar com falha no pelo? é isso é uma preocupação muito comum, viu? Mas é uma preocupação que, Ah, é? lógico, a gente na veterinária, a gente não se preocupa tanto, mas o tutor é uma das perguntas que sempre me fazem. É, o pelo também está sempre se renovando, está sempre crescendo, então esse é um dos motivos do porquê pode cair pelo, né? Não, normalmente eles não caem todos os pelos deles ficarem todos carequinhos, né? Pode ficar um pouco mais rarefeito, sabe? E caindo na hora de escovar você vê que sai mais pelo, mas é muito difícil eles ficarem totalmente sem pelo. Então, isso depende muito das raças, né? Então, tem raças que têm o crescimento mais contínuo do pelo. Então, por exemplo, Poodle, Maltês, são raças que são mais atingidas, né? Então, é, acaba caindo mais pelo, principalmente na parte da face. Mas é muito difícil eles ficarem inteiros carequinhas, isso não acontece. Em gatos é muito comum eles perderem os bigodes, né, as vibriças. E isso depois isso não interfere em nada, tá? Eles conseguem ter uma vida normal e isso depois volta a crescer. A gente para a quimioterapia, o pelo e os bigodinhos também voltam a crescer normalmente, tá? Outra coisa que acontece também é que algumas vezes pode mudar a coloração do pelo. Então, quando o animal é branco, às vezes pode ficar mais amarelado, o pelo mais dourado, assim, mas isso também vai voltando ao normal depois. Entendi. E assim, você comentou também que no processo acaba prejudicando um pouco o apetite do pet, né? Ele fica mais enjoado, mas tem medicação para amenizar isso. Vocês costumam mudar o protocolo de alimentação também? Colocar uma comidinha mais palatável?
para ele aceitar mais fácil? O ideal é a gente sempre manter o paciente comendo o que ele está acostumado a comer. Qualquer mudança brusca na alimentação pode alterar toda a microbiota, pode acabar alterando, causando reações no organismo. Então a gente tenta manter ele o mais possível dentro da normalidade, né? É lógico que o paciente precisa se alimentar. Então, se ele não está comendo nem o que é o normal, a gente tenta assim colocar alguma coisa mais palatável. Mas a gente tem que sempre lembrar que, assim, o tutor às vezes acaba ficando tão nervoso que acaba dando pizza, coisas que são super saborosas, mas que não tem nenhum valor nutricional e que pode acabar piorando ainda mais vômito, diarreia. Então a gente tenta tomar esse cuidado, né, de não mudar muito assim a alimentação. Entendi. E assim, bom, é que depende de cada caso, né? Mas assim, o importante é a gente ter em mente, então, que hoje em dia, descobrir que o bichinho tá com câncer não é uma sentença de morte, né? A gente tem muita coisa para fazer para prolongar e às vezes até curar, né? Dependendo do estágio. É isso? Sim, exatamente. É lógico que sempre quanto antes a gente detectar melhor, mas mesmo em casos mais avançados, a gente tem muito o que fazer, tá? A gente tem muitas técnicas cirúrgicas para conseguir remover tumores grandes. A gente tem pacientes com metástases que vivem meses e meses e vivem com qualidade de vida. Então a gente consegue sim, a gente tem muitos artifícios para a gente conseguir manter a qualidade de vida desse paciente. Então, assim, o nome câncer é uma coisa que assusta muito a gente, né? Até porque todo mundo tem na família ou conhece alguém que teve câncer e isso é uma coisa que realmente assusta muito o nosso imaginário, né? Mas o que é importante saber é que a gente tem muito, muito o que fazer por esse paciente para ele ficar bem e ficar bem o máximo de tempo possível. E assim, doutora, hoje em dia, bom, a medicina, lógico, veterinária avançou muito e a gente tem muitas especialidades, né? E no caso de um paciente oncológico, vocês costumam trabalhar ele aliados a outros suportes? Não sei, por exemplo, outras terapias paliativas, não sei, a oncologia anda junto com outros tipos de terapia para dar mais qualidade de vida para o animal? O que, que o dono poderia ter, né, como uma opção? Eu acho que isso é uma coisa que está mudando bastante na veterinária, né? A gente tem muitas especialidades hoje em dia e, e a gente tem a especialidade de oncologista, mas a gente ainda não tem essa divisão do oncologista clínico e do oncologista cirúrgico, né? Então é uma tendência, é uma coisa que vai acabar acontecendo, eu imagino, mas um cirurgião normal, por exemplo, um cirurgião geral, ele muitas vezes não sabe muito sobre a doença oncológica, né? Então, essa é uma diferença do oncologista, ele vai saber mais sobre a biologia desse tumor, sobre se tem que tirar linfonodo, se não tem que tirar linfonodo, qual a margem que tem que fazer, qual tumor é operável, qual não é. Então, muitas vezes o oncologista cirúrgico é que vai acabar fazendo as cirurgias, né? E o oncologista clínico é quem vai acabar fazendo toda essa parte do manejo de quimioterapia ou até entrando em cuidados paliativos. Mas a gente tem sim, muitas vezes, a associação com outros veterinários, né? Então, muitas vezes o clínico geral mesmo vai acompanhando esse paciente. Muitas vezes a gente chama médicos veterinários de integrativa para fazer acupuntura. A acupuntura ajuda muito em dor, em enjoo, em aumento de imunidade. Então a gente pode sim associar, entre outras terapias integrativas, né? Eu tenho pacientes que usam canabidiol, e isso tudo acaba ficando com esses veterinários fazendo todos esses tipos de tratamento, né? E a gente também tem veterinários que são especializados em dor, né? Então, quando a gente tem metástases ósseas, por exemplo, que são metástases que doem muito, né? Ou em casos mais terminais, que a gente não consegue mais controlar a dor com medicações, a gente acaba
indicando esses médicos veterinários especializados em dor para a gente conseguir elaborar um protocolo mais eficaz, vamos dizer assim, para o paciente. Então, a gente acaba tendo, sim, essa equipe multidisciplinar, né? A radioterapia, ela não é tão empregada na veterinária para tumores de mama, a gente usa muito para outros tipos de tumor, mas a gente também tem os radioterapeutas aí incluídos nessas equipes multidisciplinares, que acabam ajudando bastante a gente. Ai, bacana. Bom, que mensagem você gostaria de deixar para os tutores, para quem está aqui já olhando o bicho, já começou a palpar, eu espero, já começou a ficar de olho, e para quem acabou de descobrir um câncer, às vezes está vendo a gente, acabou de descobrir, que mensagem que você gostaria de deixar? Bom, eu acho que assim, quanto antes descobrir melhor, né? Não negligenciar, não ver uma bolinha e falar assim, ah, não deve ser nada, eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Nunca espera, porque aí, às vezes você pode perder o tempo de conseguir a cura desse paciente, né? Então, qualquer nódulo, qualquer carocinho, bolinha que você detectar, correr para o clínico geral, mostrar para ele e aí começar o diagnóstico, né? Fazer uma punção, fazer uma citologia, ver se isso de repente é um tumor de mama ou se pode ser alguma outra coisa, e aí começar o tratamento. Não se assustar, né? Porque se você pegou no início, a chance de sucesso é muito grande, né? Então, eu acho que é ter coragem e partir para o diagnóstico, que eu acho que é muito difícil na hora que você vê o nódulo é pensar, ai meu Deus, é câncer, não quero ver. Não quero ir atrás porque é para não descobrir. Mas não, o ideal é correr para conseguir a cura, porque a gente consegue sim quando está no início. Então, acho que essa é a mensagem principal, né? E se você descobriu já um câncer mais avançado, é saber que a gente sempre tem o que fazer, a gente tem muito como dar qualidade de vida, a gente tem muito como manter esse paciente bem até onde a gente puder. Então a gente tem muitas medicações, muitos tratamentos diferentes para a gente conseguir manter aí essa qualidade do paciente. Enquanto ele estiver comendo, estiver sem dor, estiver conseguindo fazer xixi, defecar, então a gente vai mantendo esse paciente. Então é isso, eu acho que a gente tem que procurar aí o nosso veterinário que a gente confie e seguir adiante, que eu acho que vai dar certo. Legal. A eutanásia hoje em dia ela só é feita quando realmente o animal sofre muito, é isso? Quando nada mais alivia? Isso, a eutanásia, vamos dizer assim, que é a nossa última opção de tratamento, né? Eu acho que quando a gente não consegue mais ter um controle sobre a doença, né? A gente não tem mais nenhuma opção para a doença, quando esse paciente está num sofrimento que a gente não consegue mais ter controle, aí a gente acaba pensando nessa opção. Assim, não é um jeito de você desistir do animal, né? Tem que encarar como uma opção de tratamento mesmo, como um jeito de você tirar a dor que esse paciente está sentindo e dar um descanso para ele, né? Então, assim, a gente tem muita coisa para fazer antes disso, então é realmente nossa última opção. Legal, doutora. Doutora, olha, queria agradecer muito o seu tempo de estar aqui com a gente hoje. E, pessoal, olha, ficou o recado importante. Viu alguma coisa, apalpa, viu alguma coisa, procura o seu clínico, que ele te encaminha no oncologista da sua região, né? Hoje em dia tem bastante doutora pelo Brasil todo, oncologistas e clínicas Tem pelo Brasil especializadas, né? todo. Tem pelo Brasil todo. E Brasil todo hoje, né? Não deixe para depois. Corra. Isso Doutora mesmo. Simone, muito Muito, obrigada, viu? muito Muito obrigada por obrigada. sua participação. Muito Obrigada, obrigada um pelo beijo e convite. até a próxima. Beijo.